Boa noite. A busca pela saúde faz cada vez mais as pessoas se preocuparem com uma questão fundamental, a alimentação. E é sobre este tema que vamos conversar hoje com o nosso convidado. Ele é médico formado e pós-graduado pela Universidade de Brasília. Tem mestrado e doutorado na Alemanha, onde ganhou o prêmio científico da Sociedade Alemã de Cirurgia e acabou se tornando integrante desta entidade. É pesquisador da Fiocruz, professor em universidades como a UERJ e a Estácio de Sá, no Rio, e tem dezenas de artigos publicados e trabalhos apresentados em congressos. Também é autor do livro Lugar de Médico é na Cozinha, que vem fazendo um tremendo sucesso. No Márcia Peltier Entrevista de hoje, eu recebo o médico Alberto Peribanes Gonçalves. Alberto, um prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu, Márcia. Me diz uma coisa, eu adorei o título do seu livro, que diz assim que lugar de médico é na cozinha. Vou até mostrar aqui o livro para as pessoas que estão em casa. Por que o lugar de médico é na cozinha, Alberto? Primariamente uma alusão a Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental. Hipócrates era um médico grego que fazia todos os seus processos de cura numa ilha na Grécia, e ele dizia: faça do teu alimento teu medicamento, faça do teu medicamento teu alimento. E também dizia: a natureza é quem verdadeiramente cura, o médico é apenas um assistente da natureza. E desde então, de lá para cá, 2.400 anos atrás até hoje, a mensagem de Hipócrates foi desvanecendo, à medida que a indústria e a alta tecnologia veio dominando a medicina. Essas propostas de alta resolubilidade, porém de baixa tecnologia, ficaram relegadas a um segundo plano. A alta tecnologia é assim, é o que nós temos: colocar um catéter dentro de uma coronária para você dilatar uma coronária, usando técnicas de imagem sofisticadíssimas, trabalhar com a célula-tronco. Ou seja, eu sou um admirador da medicina, eu sou um médico e sou um amante da medicina. Eu admiro todos os itens que a medicina, e participei da alta tecnologia, que minha pós-graduação foi na Alemanha, na área de microcirculação, e eu trabalhava com alta tecnologia. O que eu quero dizer é que o que chamamos de baixa tecnologia, em inglês eles chamam de hard technology, que é tecnologia dura, são práticas de grande resolubilidade, ou seja, coisas que qualquer cidadão pode fazer na sua casa e que tenham um verdadeiro impacto sobre a saúde. Tem impacto sobre a saúde? Tem impacto sobre a saúde. Por exemplo, você bolar um novo sistema de esgoto sanitário e usar isso numa comunidade, você vai ter grande impacto sobre a saúde. Isso é tecnologia dura, isso é tecnologia simples, né? E o alimento vivo, ele entra com tudo dentro disso. Porque o alimento vivo, ele não usa a barbatana de tubarão da Malásia, ele usa a manga que você compra numa feira. Você usa uma mamão, você vai usar uma castanha, vai usar a chicória. Enfim, são eventos que são presentes no nosso dia a dia e que nós simplesmente trazemos isso como uma prática cotidiana. Você, no seu livro, você coloca isso, né? Que o alimento vivo é que é a solução para a saúde das pessoas. Mas primeiro a gente tem que explicar o que é o alimento vivo. Bem, o alimento vivo é o alimento conforme ele chega da natureza. A característica do alimento vivo é ter a energia vital, que é um nome, é uma denominação leiga. Energia vital é uma denominação leiga, porém é muito completa. Ela designa a presença de uma série de substâncias dentro da planta, começando pela proteína, que é um tabu. Todo mundo diz que a proteína, o lugar de proteína é carne. E você encontra proteína na forma líquida, na forma hídrica, que é a forma mais absorvível de proteínas, em abobrinha, em brócolis, em espinafre. Não, peraí, isso aí você vai ter que falar com calma comigo, porque eu quero entender muito bem entendido. Quer dizer, quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em carne. Pensa imediatamente em carne, né? Então você está dizendo que não, que essa questão, que a proteína existe nos vegetais. Obviamente, é muito difícil, se você souber de alguém que tem o diagnóstico de falta de proteína e seja vegetariano, isso não existe. Não existe? Não existe. Tem pessoas que dizem, a pessoa vai ser vegetariana, vai ficar anêmica, porque não tem vitamina 12. A B12. A B12. O detalhe incrível é o seguinte: quando você cozinha um alimento vegetariano, aí sim você está privando esse alimento vegetariano de proteínas. Se você cozinhar os vegetais, você perde a proteína. Você vai perder 50% das proteínas. Isso é uma informação do Instituto Max Planck, da Alemanha, que comprovou isso através de estudos bastante aprofundados em nutrição, e detectou que toda proteína, com o cozimento, você desnatura ou transforma essa proteína em outras substâncias que não são proteicas. E as proteínas que ficaram também perdem a sua qualidade. Então, quando a pessoa está fritando um bife, por exemplo, ela está perdendo 50% das proteínas que estariam nesse bife. Porque, na verdade, para ela comer a proteína, ela teria que comer a carne crua.
O ideal seria isso. O que os japoneses fazem comendo Sushi. Várias formas de sushi, eles têm uma proteína diretamente e da forma crua. Mas eu não aplico, também não aplico a prática de comer sushi. Nós fazemos sushi de algas, por exemplo. O nosso grupo de trabalho preconiza alimentação 100% vegetariana, mas nós não orientamos as pessoas a deixarem de comer carne. Nosso grupo de trabalho preconiza alimentação 100% vegetariana, mas nós não orientamos as pessoas a deixarem de comer carne. Mas me explica assim, por que você acha que as pessoas não devem comer carne? Olha, a questão de não comer carne. Nosso trabalho é voltado a tirar a maior parte do grupo populacional de algum tipo de dieta centrada em alguma coisa. Então tem pessoas que têm a dieta centrada em açúcar, por exemplo. Só come coisas que come metabolizadas doce. viram açúcar. Exatamente. Não é que come açúcar só. Ou dieta centrada em... Carboidrato. Em junk food. Os jovens estão com dieta centrada em junk food, que é o alimento que se encontra em qualquer lanchonete, a dieta de lanchonete. E tem as pessoas com a dieta centrada em carne. Então quando a pessoa tem uma dieta centrada em alguma coisa, seja isso por razão cultural, seja por razão econômica, que às vezes isso acontece, a população carente do nosso país tem uma dieta centrada em amido, porque não tem outra opção, é o alimento mais barato que tem. Quer dizer, come o quê? Macarrão? Muito macarrão, muito farinha, muito farináceo, muito pão. Né? Vamos voltar então para o Alimento Vivo, antes de chegar a todos esses projetos que a gente vai falar lá na frente, inclusive da Oficina da Semente. Me diz uma coisa, quer dizer, o alimento vivo, o que é? Então, ir na feira e comprar frutas e legumes, você está comprando alimento vivo? Está comprando alimento vivo. Chegou em casa, em vez de você pegar a berinjela ou você pegar o brócolis e cozinhá-lo a alta temperatura, você pega essa berinjela e esse brócolis e prensa eles manualmente. Como prensa? Espreme? É uma das técnicas que é aplicada no livro O Lugar de Médico na Cozinha. O que significa prensar? Você usa a força da mão, o trabalho e o calor da mão, para prensar um certo tipo de hortaliça. Quando você prensa essa hortaliça, você está fazendo um cozimento mecânico dessa hortaliça. Mas, Alberto, não é um cozimento por calor. Mas a gente cozinha muitas verduras e frutas também por uma questão de higiene, para que não tenha problemas de sujeira, né, coliformes fecais. A gente nunca às vezes sabe a procedência daquela verdura, daquele legume. E como é que fica essa questão toda sanitária? O assunto é complexo. Em primeiro lugar, o alimento cru é desprovido de bactérias. Como? É o contrário. O alimento cru, ele tem substâncias bactericidas e bacteriostáticas dentro dele. Quer dizer, esse mesmo alimento que a gente compra na feira tem isso, vamos dizer, você não sabe, você vai na feira e compra. Não, obviamente que a gente tem que pensar o seguinte, se existe uma contaminação exógena por uma bactéria coliforme de alguém que regou uma horta com uma água de rio contaminada, aí é outro assunto. Pois é. Mas vamos começar do assunto que nós recebemos uma verdura, foi plantada em condições adequadas, recebendo água pura. Temos o orgânico produzido com um método biodinâmico, que é melhor ainda. O que é método biodinâmico? A agricultura biodinâmica, ela preconiza a saúde da terra. Né? A terra tem que estar completamente saudável, então você vai ter bactérias dentro do seu alimento. Exatamente isso, bactérias. Então, quando você tem um alimento orgânico bem apropriado, bem preparado, você vai trazer aquela fruta, aquela hortaliça para casa e vai ingerir as bactérias que estão dentro dela. Mas são bactérias que vão fazer uma total cobertura da tua mucosa gastrointestinal. A sua mucosa gastrointestinal vai ser coberta por essas bactérias que são benéficas. São bactérias amigas dos nossos intestinos. Quando a gente come verdes, muitos verdes orgânicos, nós preenchemos nosso intestino, fica lotado de lactobacilos e de bifidobactérias. Mas lactobacilo não é do leite? É sim, estaria originalmente no leite se ele não fosse pasteurizado. Existe no leite, porque ele é pasteurizado. E o lactobacillus é encontrável em hortaliças orgânicas. Mas existe aquelas bebidinhas de lactobacilos vivos, aquilo sim, é bom? é uma forma de... isso se chama probiótica. A probiótica já vem sendo adotada pela medicina convencional. É uma técnica microbiológica desenvolvida em laboratório, muito apropriada. Existem vários medicamentos com base em bactérias. Mas o que eu estou falando é de probiótica viva. Ou seja, a alimentação viva envolve a nutracêutica viva e a probiótica viva. A probiótica é mais antiga, ela vem de 1907. Foi um prêmio Nobel de Medicina, Metchnikoff desenvolveu um estudo no Cáucaso, onde ele descreveu pela primeira vez os iogurtes, os kefires, né? Aí que foi descrito o alimento fermentado como uma fonte de probióticos. É uma chegada, né?
Eles têm vários produtos. Eles ainda hoje dispõem de vários produtos. O kefir é incrível, né? O kefir é um probiótico que cresce tanto com água de frutas, como no leite, como no leite de água nozes. de fruta também? Você tem kefir de frutas. É bem interessante. Na Alemanha eu provei agora um kefir de frutas feito artesanalmente, numa senhora de uma pousada que eu estava hospedado. Eu fui na cozinha dela, ela estava lá com kefir de frutas. Explica o que é kefir, por favor. O kefir também. foi dado a Abraão por Alá, diretamente, imagine. Né? Ela vem do mundo islâmico, né? É conferido um valor sagrado ao kefir. E realmente o kefir é um pouco indescritível. Mas o que é o kefir? É uma levedura que tem associação com várias bactérias. Então, uma levedura associada com bactérias que, jogada em um meio líquido, é capaz de produzir, entre outras coisas, o ácido lático, que é produzido por um Streptococcus lactis, que é uma bactéria desse conglomerado. Enfim, a probiótica é fascinante. E que faz bem à saúde. Sim, ela compõe com essa flora intestinal, com essa microbiota intestinal. E como é que você deve comer o kefir? Eu como o kefir muito moderadamente. Eu uso kefir assim. Essa questão do alimento vivo. Da alimentação que viva. você estava falando, que você pega, por exemplo, o brócolis, então, e como é que é? Você prensa com manualmente. a mão. Ele fica que cozido. Acontece? Ele cozinha. Cozinha na mão? Prensa manual. Porque ele amacia. A outra coisa que caracteriza... Mas é duro, o brócolis é uma verdura dura. A gente tira aquela casquinha dura, aí fica um aspargozinho dentro dele, que é uma delícia. Mas e o buquezinho, você prensa também? Prensa. Mas não esmigalha tudo, não fica um creme? Não, tem uma técnica, tudo tem uma técnica, né? Então, no livro eu explico essas técnicas, né? Como é que você tem uma técnica, como é que você tem um método para fazer um determinado trabalho. Você fazer uma pintura, você tem que aprender a usar as cores, usar o pincel. Para fazer o alimento vivo, que é uma arte... Voltamos aqui com o Dr. Alberto Peribanês Gonçalves. Nós estamos falando sobre o alimento vivo. Ele lançou o livro O Lugar de Médico é na Cozinha. Então, voltando a essa questão toda do médico na cozinha, tratando do alimento vivo, como é que a gente usa essa técnica? Como é que a gente tem que comer esse alimento para ele continuar vivo? O alimento vivo é o alimento para a célula humana. Porque para a célula humana? Claro, porque a célula humana Por que é uma célula viva. E todos os constituintes da célula, desde a membrana celular, passando pelo citoplasma, pelas mitocôndrias, pelas enzimas que estão dentro da célula, pelos antioxidantes que estão dentro da célula, pelas vitaminas que estão dentro da célula, pelo próprio DNA que está dentro da célula, todos esses constituintes são, ou deveriam ser, montados a partir de matéria viva. Então, quando nós montamos a nossa matéria celular, a nossa célula é montada com material industrializado e desativado, sem a energia vital, nós levamos a nossa membrana celular a um cansaço. Essa membrana celular se torna inativa. Isso é o primeiro sintoma do diabetes. A pessoa se torna pré-diabética pelo padrão alimentar contemporâneo, porque a membrana celular se torna menos permeável à glicose. Mesmo com o auxílio da insulina, fica difícil da glicose. Isso junto com outros hábitos contemporâneos. Mas o que eu quero dizer é que o alimento vivo, ele não apenas evita contemporâneos. Mas o que eu quero dizer é que o alimento vivo, ele não apenas evita que o diabetes se estruture, isso vem acontecendo, Márcia, com crianças no nosso país, mas o alimento vivo reverte o diabetes. Reverte, Alberto? Ele reverte o diabetes. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que existem grupos americanos, o Dr. Gabriel Cousens, que é um médico muito relevante nos Estados Unidos, principalmente pela coragem que ele teve de, no país que criou a pior dieta do planeta. É terrível. A pior dieta do planeta, né? E infelizmente foi um padrão exportado para muitos países, né? Inclusive países com culturas alimentares muito melhores, tradicionais e melhores, deixaram de comer isso e passaram a comer a SAD, que eles chamam de Standard American Diet, significa sad, que em inglês quer dizer triste. É verdade. É triste, sad. Então, é uma comida papel, né? É uma comida morta. Mas esse padrão veio para nós. Hoje em dia existem vários lugares. Você vai numa festa de aniversário de criança, lamento dizer essa informação, mas é triste, uma festa de aniversário de criança, você só vai ter alimento inativado. Cachorro-quente, pizza, cachorro-quente, batata frita, brigadeiro, bolo, refrigerante e por aí vai. Tudo que faz muito mal à saúde, né? Isso se estende para a merenda escolar, porque as crianças pedem isso na merenda escolar. Eu quero cachorro-quente, tia, eu quero ter
batatinha frita, eu quero isso e aquilo. Nós estamos aí criando uma pandemia de diabetes. Nos próximos 10 anos, a quantidade de casos de diabéticos vai explodir. Vai explodir? Já está. Você tem números que você pode dar? Olha, o número principal é que nós temos 250 milhões de diabéticos no planeta. 250 hoje, e 50 milhões de diabetes. Surgem 7 milhões de diabéticos ao ano. No mundo? No mundo todo. E o Brasil está previsto assim, só de gastos com diabetes, nos próximos 10 anos nós vamos ter 50 bilhões de dólares de gastos com diabetes. Isso é a previsão da Organização Mundial de Saúde. Como é que a gente muda a cultura de um país que tem entre seus pratos, por exemplo, a feijoada, o vatapá, né? Como é que a gente muda, né? O bife com fritas, né? O arroz com feijão, que são todos alimentos cozidos, né? E a gente também tinha, antigamente se ouvia falar, que a dieta do brasileiro, baseada em arroz, feijão, salada e galinha, era uma dieta saudável, uma dieta equilibrada. Eu tive uma professora muito querida, eu sempre menciono no livro também, a professora Gabi, me despertou muito para o mundo da nutrição quando eu ainda era aluno de medicina. E ela dizia, a dieta do brasileiro, tendo arroz. Se o arroz fosse integral, ela dizia, seria ótimo. O arroz e o feijão é um cereal e uma leguminosa. Então é uma combinação proteica perfeita. Basta, ela dizia, basta um baconzinho. E isso tudo já estaria perfeito na forma de proteínas. Hoje em dia, eu ensino, entre outros pratos, a caldeirada de frutos do mato. Caldeirada de frutos do mato. O que é isso? É brincando um pouco com a nossa tradição cultural. Então, a gente pega uma bela panela de pedra, ou então pega uma panela de ferro e picota bem todos esses vegetais de horta. Agora, em São Paulo, em Osasco, eu tive o prazer de fazer uma caldeirada de frutos do mato só com produtos da nossa horta do Parque Chico Mendes. Imagine, a gente fez uma caldeirada para 40 pessoas, com os elementos da horta que nós temos no parque. Mas o que tem nessa caldeirada? Repolho roxo, repolho branco, chicória, abobrinha, berinjela, jiló, imagine tudo, brócolis, couve-flor, tudo bem picotadinho e você harmoniza aqueles sabores, aquelas hortaliças com 6 sabores. Com doce, com salgado, com amargo, com azedo, com picante e com oleoso. Quer dizer, tudo dentro daquele... A gente tempera aquilo fica com um sabor divino. Então, a pessoa, eu estou trabalhando com a população brasileira, então eu não vou chegar para a população brasileira e dizer, não, parem de comer tudo que vocês estão comendo e vão comer agora isso. Não, porque isso seria violentar a herança cultural do brasileiro. O brasileiro come bem. Se você olhar bem, a nossa origem cultural levou nós a comermos bem. Alguns lugares são muito centrados em alguma coisa. Então, a questão é a Oficina da Semente, que é a nossa organização, que nós acabamos de estruturar agora em São Paulo, ela foi fundada em 2004 aqui na Lapa, no Rio de Janeiro. Mas agora em São Paulo ela tomou corpo. E o nosso objetivo é levar o alimento vivo a todos os níveis de população, mas não trazendo isso como uma seita de fanáticos. Existe uma palavra que designa ortorexia, né? Transformar a pessoa num ortoréxico. Né? Ele é retinho, ele é tudo só se for nesse tipo de alimento. Então imagine alguém chegar e dizer assim, não coma mais arroz, não coma mais feijão, dizer isso para o brasileiro. É impossível, é triste, porque o arroz é um pré-biótico. O arroz é fibra que é digerida pelas bactérias intestinais. Então, o arroz é um excelente alimento, inclusive... Mesmo branco? Mesmo branco. Não é o ideal. Não é ideal. Mas a gente está falando para a população brasileira, puxa, como um arroz branco com feijão que está ótimo. Uma criança que vê uma comida assim, como é que ela se coloca? Porque ela está acostumada a biscoito, a cachorro-quente, hambúrguer, pizza. E aí, você propõe a ela uma mudança de dieta com esse tipo de alimentação? A criança, para mim, é o maior laboratório para mostrar como que a nossa população está ávida por antioxidantes, como estamos ávidos por vitaminas, como estamos ávidos por enzimas. Você prepara um copo de suco verde e dá para uma criança. O que é o suco verde? O suco verde é aquela bebida que a gente faz com maçã, com verdura, com pepino e não leva água. Ela é só a água que foi extraída. Eu tomo suco verde todo dia de manhã. Eu já estou notando isso. Maçã, couve, cenoura e hortelã. É porque eu brinco que a pessoa fica com cara de suco verde, né? Eu tomo todo dia suco verde. É que vai delineando, o rosto da pessoa fica delineado, a pele fica num aspecto jovial. Mas deixa eu só lembrar da criança. A criança pega aquele copo de suco verde como esse, elas se atracam com o copo.
Eu já tive dificuldade, peguei um copo fininho como esse, dei suco verde para uma criança, ela se atracou com um copo, eu fiquei com medo dela quebrar o copo. De tal a força que ela fazia para segurar aquele copo. Então a criança, quando recebe o primeiro copo de suco verde, elas bebem aquilo com um fervor, que é uma surpresa. Os pais ficam surpresos, puxa, eu achei que ele ia rejeitar. Alguns até rejeitam porque estão tão acostumados a rejeitar tudo que é verde, que eles olham aquilo e rejeitam. A cor é linda do suco verde. Sim, o sabor é lindo. É muito gostoso. As pessoas ficam me perguntando quando né? eu falo isso, mas é bom, isso é uma delícia. É uma delícia e deve ser usado todo dia. Então eu ensino para as pessoas, no parque nós temos 4 aulas. A primeira aula chama Desgrudando do Açúcar. O nome é esse mesmo. Para desgrudar é uma herança afetiva, familiar. Todo mundo aprendeu a comer açúcar com a mamãe. Quer dizer, não pode comer um docinho, um bolinho, nada, com a vovó. Alberto? Pode. Eu digo assim, você vai visitar a vovó? É difícil A não vovó comer, fez né? o bolinho de fubá e fez um cafezinho. Bebe o cafezinho dela, come o bolinho de fubá dela, sai da dieta centrada no açúcar. Isso não implica que você nunca mais, que você vai deixar a vovó decepcionada. Puxa, eu servi o bolinho de fubá que ele sempre gostou, aí disse que ele foi nesse tal desse médico aí agora, aí não está comendo mais nada, aí a vovó vai ficar chateada. Então eu não acho isso certo, eu acho que a gente tem que ter ainda uma conexão cultural com as pessoas. Nós irradiamos o que é bom, nós não precisamos ficar doutrinando ninguém. Eu digo isso para todos os pacientes que eu venho formando, e para ver, agora em Osasco, desde março até agora, são 700 pessoas que nós já formamos em alimento vivo. Agora, Alberto, as pessoas têm que comer só comida crua, então? Não, é isso que exatamente. Porque é isso que eu acho mais Basta chegar complicado. a 80%. É fácil chegar a 80%. Como assim? de alimento vivo. 80% do que você come tem que ser cru? Eu vou explicar. Toma um suco verde de manhã. Só de tomar um copo de suco verde pode chegar até 500 ml. Só de tomar um copo de suco verde, tira o teu apetite para comer o famoso café com leite e pão com manteiga. Vai diminuir. Você vai até beliscar alguma coisa aqui e acolá, mas vai diminuir o apetite para isso. Coma uma fruta e uma castanha na metade da manhã. Na hora do almoço, come arroz e feijão. Com a salada, uma salada verde, com um néctar de frutas, o extrato da fruta pura, não é suco, é o néctar puro, e coma caldeirada de frutos do mato, que não é um prato específico. A caldeirada de frutos do mato pode mudar todos os dias. Quer dizer, vale tudo nessa caldeirada? Vale tudo, ela pode ir mudando, contanto que vá picotado e vá cru. E seja amornado, ele vai morno para a mesa. Como que amorna? Amornando, tem uma foto boa aí, com a mão dentro da panela. Ah, mas você é faz com a mão? mão na panela. E a gente explica também, você falou de bactéria, toda a escola de culinária ao redor do mundo não usa luva. Todo mundo que é grandes mestres de cozinha trabalham com luva. O Olivier, então, trabalha com cabelo descabelado, é uma exceção, né? Mas a gente ensina as pessoas a escovar as unhas, a gente tem escova de unha, escova bem a lateral, como na cirurgia. A gente faz a escovação das unhas, a escovação da mão, e aí sim as pessoas trabalham com a mão no alimento. A gente deixa bem claro que quando a pessoa tem medidas de higiene antes de trabalhar com o alimento vai vir limpo. E eu quero é importante todo mundo saber também que quando você come um prato no self-service... Você não sabe o que tem ali também. Não, eu sei o que tem. O que tem ali? Por prato tem 1 bilhão de bactérias. 1 bilhão? Que causam doença humana. Né? Porque no alimento cozido, a bactéria cresce rapidamente. Qual é a função da bactéria? É deteriorar uma matéria que está desvitalizada. Então esse tipo de comidinha pronta, que a pessoa entra lá no self-service... Ela é bacteriana, ela tem bactérias patogênicas. A gente só não morre... Você chama que é uma roleta russa, né? A gente só não morre disso porque nosso sistema linfóide, né, do intestino é o sistema linfóide mais extenso que nós temos no corpo. Então nós seguramos essa enorme invasão, mas a custo da nossa energia. Né? É o que todo mundo sente após uma refeição do almoço. Chega de tarde e está inválido. Ninguém consegue trabalhar de tarde direito. Quer dizer, o cansaço seria... Tem a ver com gasto energético da digestão e com gasto energético do sistema imune. É um trabalho gigantesco que nós fazemos após uma refeição. Quer dizer que, na verdade, para você melhorar a sua energia, você teria que comer alimentos crus. O alimento vivo você pode comer muito menor quantidade, 50% do volume que você comeria de alimento cozido, e a sensação de alimentação é muito boa. Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é o Dr. Alberto Gonzalez. Ele está falando sobre comida viva, que a comida viva é que nos mantém vivos, né? Porque tem que mudar uma cultura de comida, né, Alberto?
Com certeza. É uma Agora, mudança cultural. o Alberto me diz uma coisa, com relação a esse pão dos essênios, que você fala aqui no seu livro, como é que é essa história do pão dos essênios? O pão dos essênios é um pão feito com trigo germinado. Então já é o grande ponto de mutação da história. Como é que é isso, trigo germinado? O pão que Onde é que você encontra o trigo pão que a germinado? gente come numa padaria, o trigo foi recolhido, né? Foi mantido em um silo, sabe-se lá por quanto tempo. Depois disso ele foi moído e transformado em farinha. Essa farinha foi adicionado água e levedura, que é um fungo. Então ele foi inchado e depois ele foi ao forno de alta temperatura. Olha quantos processos para a gente ter o pão nosso de cada dia. Então o pão essênio, que é uma receita que vem dos essênios, que é uma tribo judaica, da qual Jesus, João Batista, João Evangelista, Madalena, enfim, Maria, né? Todas essas figuras bíblicas que nós conhecemos e sabemos bem da história delas pela Bíblia, são essênios. Eles são de Nazaré. Nazaré era um vilarejo, era um conglomerado agroecológico essênio. Né? Eles eram ecologistas, eles eram agrícolas, né? Essencialmente. Então a receita vem deles. Eles pegavam o trigo, que eles colhiam no campo, botavam o trigo dentro d'água, o trigo germinava, quando o trigo estava brotando, eles amassavam o trigo e faziam bolachinhas e deixavam que o sol do deserto, na pedra, desidratasse aquele pão. Então, pão dos essênios... Era assim, Alberto? É assim. Até hoje eu ensino lá em Osasco, que é o meu projeto, nós temos a aula de pão essênio, as pessoas assim com a mão na massa, também todo mundo amassando o pão essênio e botando no sol. Ou seja, o forno que cozinha o pão essênio é o sol brasileiro, com os raios fúlgidos. Aonde você encontrou essa receita do pão essênio? Essa receita do pão essênio existe no Evangelho Essênio da Paz, ou seja, é uma receita religiosa, é uma receita devocional, mas ela também é uma receita preconizada em vários livros que tratam do assunto do alimento vivo, porque é um pão vivo, né? É um pão que tem enzimas, é um pão que tem antioxidantes, ou seja, ele guarda as características de alimento vivo que eu já descrevi aqui no início da entrevista. E ele é gostoso? Olha a Ele pergunta, é delicioso. olha a pergunta que é importante. Ele é delicioso. gostoso? Você pode fazer tortas usando a massa do pão essênio. Como é que você faz uma torta? Aí você joga passa de uva, joga castanha do Pará. Mas não cozinha? Não, ele é todo desidratado. Ele é apenas desidratado. E ele fica parecendo Sabe o que ele parece muito? Com essas barrinhas de cereal. Fica muito parecido com barrinha de cereal. Só que é mais gostoso. Eu acho mais gostoso. Quer dizer, mas ele não é doce nem salgado? Depende. Se você fizer ele com ervas e sal, ele vai ficar salgado. Pode jogar azeite. Ou você joga nozes e passas de uvas. Em Osasco a gente ensina exatamente o pão doce, o pão salgado e a pizza. Então a gente faz uma pizza... Como? Não usa queijo? Não, a gente usa castanha do Pará como queijo. Mas não é a mesma coisa. Como é que fica a castanha do Pará? Olha, tem vários queijos. A culinária viva tem vários queijos. Você faz o queijo do girassol, que é uma delícia. Eu vou até fazer esse queijo agora. Mas qual é a consistência desse queijo do girassol? É uma consistência de ricota ou uma consistência de chantilly, aquele queijo árabe. Ele fica com uma consistência meio de... fica parecendo um queijo desse tipo, né? Uma ricota mesmo. Em Osasco a gente ensina exatamente o pão doce, o pão salgado e a pizza. Então a gente faz uma pizza... Como? Não usa queijo? Não, a gente usa castanha do Pará como queijo. Mas não é a mesma coisa. Como é que fica a castanha do Pará? Olha, tem vários queijos. A culinária viva tem vários queijos. Você faz o queijo do girassol, que é uma delícia. Eu vou até fazer esse queijo agora. Mas qual é a consistência desse queijo do girassol? É uma consistência de ricota ou uma consistência de chantilly, aquele queijo árabe. Ele fica com uma consistência meio de... fica parecendo um queijo desse tipo, né? Uma ricota mesmo. E você passa no pão essênio, ou eu também não quero ser radical com pão, digamos que você possa usar um pão preto dos alemães, que é muito bom, ou usar o pão sírio, que é um pão que tem amido, mas é um pão que tem muito pouco amido, ele é fininho, né? Mas ele é cozido. Ele é cozido. Eu falo em transições, às vezes as pessoas precisam de coragem para começar a mudar uma herança cultural, então a gente não deve entrar com a sola da chuteira. A gente tem que dizendo, olha, por favor, vamos começando pelas beiradas, vamos fazendo um pãozinho sírio, faz uma pasta de grão de bico germinada,
que tem a receita no livro, o hummus de tahine dos árabes, pode ser germinado e cru também. Mas o hummus não é cru? Não, hummus feito em restaurante árabe, pelos árabes, é cozido. Ele é cozido. É cozido. Aí você faz o hummus cru. Você pega o grão de bico, ele germina também. Não? Então, no preparo dos pães e das tortas, dos cookies, né? A gente faz cookies também, né? Tudo é delicioso e é tudo feito com base na germinação. Quer dizer, faz também pudim sem leite, né? O pudim, a gente faz vários pudins. Eu agora fiz uma palestra há 2 dias atrás, e na palestra é muito engraçado que eu entro com avental e começo a palestra com uma faca na mão, com uma tigela, e eu vou conversando, dando a palestra e trabalhando, né? No final da palestra tinha um flan de abacaxi, cuja estrutura era a linhaça dourada. Você pega a linhaça dourada e mistura com água de coco, ela forma uma gelatina. E aí você faz um flan de abacaxi, faz um flan de frutas vermelhas. Sem usar fogo. Sem nenhum tipo de gelatina. Você usa a linhaça, usa a água do coco, usa frutas cítricas e você tem um flan perfeito para um diabético comer. Porque ele não tem açúcar, não tem leite condensado. Essa questão toda da dieta da comida viva é muito importante para os diabéticos, mas você também diz que é uma questão de longevidade. O alimento vivo, ele tem uma propriedade de rejuvenescer a célula. Né? Eu acho que eu rejuvenesci uns 10 anos quando eu comecei a fazer essa alimentação. Há quanto tempo você faz essa alimentação? Eu comecei em 2002, né? Hoje... 7 anos. Há 7 anos. Eu comecei com 41 anos. Mas você se sente mais jovem em relação do que você era quando você começou? Até demais, porque às vezes eu acho que eu me sobrecarrego um pouco. Às vezes eu vou de uma cidade para outra, dirijo uma noite inteira. Mas a sua dieta era centrada em quê antes de você começar? Ah, não, era dieta de médico. Come qualquer negócio. Comia coxinha de galinha, guaraná, cachorro quente, o que viesse pela frente, pizza. Né? Era aquela comilança, né? Ainda mais você chega 2 da manhã, você acabou de fazer uma cirurgia de emergência, e você conta com um rapaz que está com aquela barraquinha na frente do hospital, e é coxinha de galinha mesmo que você tem que comer e pronto. E agora? Porque essa dieta dá trabalho, hein? Às vezes a gente sofre um pouquinho, né? Dependendo da cidade. Algumas cidades realmente não têm opção vegetariana. Mas hoje em dia você encontra restaurantes que servem carne, mas que tem um buffet de saladas excelente, com aspargos, com milho, com ervilhas. Mas nada em conserva? Sim, está cozido às vezes. A conserva então, pode? quando eu estou numa situação de viagem, eu como alimentos cozidos. Né? Você come alimentos cozidos? Eu como alimentos vegetarianos, cozidos, não há problema nenhum nisso. Depois eu chego em casa, preparo aquele copão de suco verde e energia vital de novo, né? Quer dizer que o suco verde você pode tomar várias vezes ao dia ou não? O suco verde é a 3ª aula de Osasco. A 2ª foi do Pão Aceno. Tá ótimo. Eu digo Osasco porque Osasco é o protótipo, é o modelo. Nós vamos agora transformando, a Oficina da Semente está transformando esse modelo para ser aplicável em qualquer prefeitura do Brasil. Oficinadasemente.com. O site é esse. Que na verdade, você ensina a população a plantar na sua própria casa, né? Nós queremos, exatamente. É bom falar disso, porque no suco verde a gente ensina a plantar chuchu numa rachadura do concreto do quintal. Chuchu numa rachadura? Você tem um quintal, mora num quintalzinho, numa casa pequena, numa periferia de grande cidade, e você não tem nenhum verde, pega um chuchu germinando e põe ele no cantinho lá, no que sobrou de terra, o chuchu vai achar a raiz lá no fundo e vai crescer no muro. E você vai usar as folhas do chuchu para botar dentro do seu suco. E você pode plantar a grama do trigo também. O trigo germinado vira uma grama. Então essa grama de trigo pode ser colocada dentro do suco também. E você mesmo produziu o teu alimento orgânico, você produziu o teu alimento vivo em casa. Então essas estratégias fazem parte da 3ª aula. E a 4ª aula seria da caldeirada de frutos do mato. Então, nós resumimos em 4 aulas e procuramos que os nossos alunos cheguem a 80% de alimento vivo. Alberto, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, eu quero que a gente comente o seguinte: você é um cientista, trabalhava na Fiocruz, né? E eu quero saber como é que a comunidade científica e seus colegas encaram essa questão da comida viva, tá bom? Nós voltamos já aqui no Copacabana Palace com Alberto Gonçalves, autor do livro O Lugar de Médico é na Cozinha. Voltamos aqui no Copacabana Palace, eu estou entrevistando o médico Alberto Gonçalves, nós falamos sobre comida viva, os benefícios dessa comida viva na saúde do brasileiro, na saúde de qualquer pessoa.
E você falou muito sobre essa necessidade de uma mudança cultural na relação do que a gente come, né? Que isso tem uma linha direta com o nosso bem-estar. Mas eu pergunto a você, Alberto, que eu deixei isso no bloco passado, como é que é a reação da comunidade científica, né? Dos médicos, da indústria farmacêutica, quando você fala que a gente tem que fazer essa revolução cultural? Eu falo assim, brincando, que eu preciso de 50 minutos para transformar uma plateia de médicos céticos e arredios em uma plateia de médicos completamente envolvidos e solidários. Isso por quê? O médico começa até, quando vê o título da minha palestra, Dr. Alberto Gonzalez vai falar sobre culinária dos alimentos vivos. Então eu falo sobre culinária, eu não falo sobre dieta, eu falo de culinária, eu venho falar de um método de cozinha, de mudar a forma de preparo do seu alimento e introduzir o alimento vivo no seu cotidiano. Então, quando eu apresento a palestra, eu preciso de 50 minutos, que é o tempo da minha palestra. Então, eu vou apresentando aqueles dados e eles vão chega a ser uma emoção, porque o meu colega médico, quando ele assiste a minha palestra, ele entende que eu estou ali trazendo de volta aquele sabor original da fisiologia. Porque o alimento vivo, ele não tem que ser comprovado cientificamente. Tem coisas que vão precisar ser comprovadas. Por exemplo, como nós podemos mudar os hábitos de vida de uma pessoa. Isso tem que ser estudado cientificamente para a gente melhorar a condição de mudança das pessoas. Isso tem que ser estudado cientificamente. Agora, estudar a propriedade do alimento vivo é como dizer, não, para operar o ouvido de uma pessoa, eu vou acessar pelo calcanhar. Não é. A anatomia nos explica que para operar o ouvido, nós temos que acessar pelo ouvido. Então, quando eu falo sobre alimentos vivos, eu estou falando sobre fisiologia. Certo. Sobre homeostasia, sobre equilíbrio interno do corpo, sobre pH, sobre presença de antioxidantes, sobre temperatura corporal, sobre equilíbrio mineral do nosso corpo. Quando o médico ou o cientista assiste a minha palestra, ele fala, eureka, mas é isso. Então, o que fica de desafio? Se nós já temos, e se eu desenvolvi um curso também, esse curso se chama Bases Fisiológicas da Terapêutica Natural e Alimentação Viva. É um nome grandão, eu vou arrumar um nome mais curto no futuro. O pessoal chama de Bases. Eu vou fazer o Bases. Então, o Bases é um curso que eu ensino enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicina. Eu falo muito sobre câncer, sobre imunidade. Isso tudo a comida viva previne? É uma alimentação que previne a doença? Ela atua em todos os níveis aonde a dieta oxidativa vem causando doença. Isso significa, ela atua sobre diabetes, atua sobre hipertensão, atua sobre câncer, atua sobre dislipidemias, atua sobre doenças degenerativas do sistema nervoso central, atua sobre depressão e atua sobre todas as doenças reumatoides. Coronarianas também? Coronarianas, eu quis dizer hipertensão e coronarianas. Tá. Ou seja, todas as doenças degenerativas, na verdade, são doenças benignas. Isso causa impacto quando eu falo isso. Porque doença pra gente nunca é benigna, né? Não. Por exemplo, o diabetes, é dado o diagnóstico do diabetes para um paciente, ele vai receber o diagnóstico como de uma doença maligna. O que é o diagnóstico? Você tem uma doença que nunca vai curar, você vai ter que usar remédio o resto da vida. É verdade. E provavelmente você venha a morrer por alguma consequência dessa doença. Então, isso é um diagnóstico típico de uma doença maligna. E se nós conseguirmos, como nós estamos tratando, de formar agentes de saúde e mais médicos e mais profissionais de saúde para trabalhar disso junto a prefeituras e junto ao próprio programa de saúde da família, nós poderemos sim dizer, em 10 anos, eu sei que não é uma coisa de hoje para amanhã, que em 10 anos nós conseguimos reduzir 20%, 25%, 30% da incidência dessas doenças na população. Com relação à diabetes, que você falou no início do programa, que o Brasil vai gastar uma fortuna, né? Não sei quantos milhões você disse, em tratamentos. 49 bilhões 49 bilhões de dólares. Você já conseguiu passar essa mensagem para as áreas de saúde do nosso país? Márcia, eu estou nesse programa fazendo isso. Eu acho que a mídia tem me procurado de forma espontânea. Eu acredito que essa procura é por causa da seriedade do meu trabalho, por causa da honestidade, da integridade do que eu venho fazendo. Então, isso tem sido bastante alvo de atenção. E nós agora estamos na fase científica, exatamente, que é buscar todo o aparato científico que puder nos dar suporte para a gente continuar essa caminhada.
Eu acredito que sozinho eu não farei nada. Não há como fazer isso sozinho. É uma obra para muitas pessoas e se eu me vejo dentro dessa obra com algum papel, é o papel de abertura de consciência. Então é importante que eu tenha uma boa chegada dentro da comunidade científica, eu tenho uma boa chegada dentro da comunidade dos médicos. Quando eu dou uma palestra, eles veem coerência no que eu estou falando. E você geralmente dá essas palestras aonde, Alberto? Eu tenho dado essa palestra em hospitais, em instituições, em empresas, enfim, diversos lugares, até escolas. Às vezes eu vou numa escola de periferia e aí a palestra muda completamente o enfoque, porque eu falo para a criança. Mas não muda em nada o conteúdo da mensagem, o conteúdo é o mesmo. Sempre o conteúdo é a volta à natureza através do alimento vivo. E a volta à natureza significa a volta ao equilíbrio, a volta ao a nossa homeostasia, a volta à fisiologia original. Isso significa sair de uma cultura de morte e de doença e passarmos para uma cultura de vida. Então, é uma mudança cultural. Então, a pessoa começa a acordar para ver o sol, ela começa a caminhar em algum lugar onde tem a natureza, ela começa a ouvir mais o canto de um pássaro. Isso tudo parece muito romântico, mas todos esses gestos, por menores que eles pareçam, eles influenciam em diversos níveis, até no sistema neuroendócrino, que é um sistema muito sensível do nosso corpo, que tem relação com o tálamo, que é a parte emocional do nosso organismo. Essa vida estressante que nós levamos, ela simplesmente altera todo o nosso sistema neuroendócrino. Então, problemas de tireoide, problemas na suprarrenal, problemas em outras glândulas, são decorrentes dessa alteração pela vida cotidiana, sem pausa. Quer dizer, e uma alimentação viva pode ajudar a corrigir isso? Ela não ajuda, ela é fundamental. Ela é fundamental. Correção. Ela é fundamental nessa correção, porque o alimento vivo também é luz solar em forma física, em forma material, né? Se você tem uma fruta, você tem luz solar condensada. Nós precisamos trazer o alimento vivo para a mesa de cada brasileiro. E depois de passar para a mesa de cada brasileiro, nós temos que ajudar os países mais pobres também. Porque os países mais pobres não vão ter nem os 49 bilhões nós vamos ter para tratar de diabetes. Uma Tanzânia, Mali, países pequenos aqui na América Latina não vão ter essa condição. Um diabético vai morrer em 12 meses. Que coisa trágica, né? É trágico, isso é muito triste. É trágico, criança diabética. Se você tiver um diabético com recursos, ele pode viver 10 anos com o diabetes dele, ou mais, né? Pode viver muito mais. Mas um diabético que esteja sem recurso, ele vai ter uma expectativa de vida muito pequena. E isso por conta da cultura de morte. Ou seja, é uma mudança cultural. Quando você muda isso, o diabético, além dele melhorar, o diabético do tipo 2, esse livro é muito interessante. Ah, e você trouxe esse livro, né, Alberto? É um livro recente chamado A Cura do Diabetes. É do Gabriel Cousens, esse médico americano, extremamente competente, extremamente valente, porque ele está levando o alimento vivo dentro do país que criou a pior alimentação do planeta. E ele está trazendo agora nesse livro, eu estou lendo ele avidamente, eu recebi ele há 2 dias, já estou quase acabando, nós vamos instituir esse modelo de cura do diabetes. O diabetes do tipo 2, segundo esse livro, ele tem reversão completa. Por quê? O diabetes do tipo 2, ele é um diabetes de pouca permeabilidade da membrana celular. A membrana celular não responde à insulina, então ela não absorve a glicose. Se você muda a conformação do seu alimento, você muda a membrana celular. E aí você melhora, e é óbvio que não é só isso. Você tem que ensinar a pessoa... Nesse livro, ele traz dados incríveis sobre genética, mostrando que a expressão de proteínas na membrana celular, que auxiliam a entrada da glicose, através do exercício. Então, a movimentação corporal, né? O brasileiro hoje em dia está ficando na televisão quantas horas por semana? Tem que ter um pouco mais de mobilidade, né? Então, quando a pessoa fica numa vida sedentária, essas proteínas que absorvem glicose não se expressam na membrana celular. Então, tem dados importantíssimos nesse livro, dados científicos, e mostram que o diabetes do tipo 1, que é insulino dependente, existem casos que já houve uma cicatrização das ilhotas beta, né? As produtoras de insulina cicatrizaram, não existe mais. Então você não vai ter mais insulina, mas você pode viver tranquilamente sem insulina, usando outro hormônio que chama glucagon, que é o hormônio, é um hormônio que produz o combustível para a célula a partir de proteína e gordura. Então você passa a ter uma dieta de abacate. Em vez de tomar insulina?
Ou toma insulina Não, também? as doses de insulina vão ser reduzidas a uma quantidade ínfima. Mas, repito, isso não é uma coisa... Porque se fosse fácil, Márcia, qualquer um já teria feito. Então, não é fácil. Requer um isolamento de 21 dias. O paciente tem que ficar 21 dias, ele tem que estar altamente motivado, aceitar que ele vai ficar 21 dias para se transformar. Ele vai sair desses 21 dias alimentando-se de uma maneira completamente diferente do que se alimentou em toda a sua vida anterior. E mudando para uma cultura na qual ele valoriza tudo que é vivo e ele modifica. Então o diabetes se encontrou, de acordo com esse grande cientista, que é o Gabriel Cousens, que não é apenas um cientista, ele é um homem que preconiza a paz mundial, ele trabalha no nível da paz, imagine. Ele é chamado para palestras na ONU para falar sobre a paz mundial. Então, esse também é um livro importantíssimo. Importantíssimo. Esse é um livro que é uma pedra angular, ele vai significar uma mudança ele é americano? na medicina. Qual é a nacionalidade? Cousens é americano. Inclusive, quando era estudante de medicina, ele era jogador de futebol americano. Não diga. Entrou para o Hall da Fama. Ele era um grande jogador de futebol americano e foi um estudante de medicina summa cum laude. Sabe o que quer dizer isso? Sim. Ele tirou 10 do primeiro ao último dia da faculdade. Brilhante. Então, quem lê o livro do Gabriel, ele está em inglês ainda e vai ser traduzido para o português. Quem lê esse livro percebe que tem na sua mão um material científico de altíssimo quilate. Ele escreve com uma competência fora do normal. Então, eu quero adotar esse modelo e pretendo apresentar esse modelo ao nosso sistema de saúde. É importantíssimo que o Ministério da Saúde conheça esse modelo. Olha, eu quero dizer, doutor Alberto Gonzalez, que o nosso programa vai ter que terminar. Mas antes de terminar, última perguntinha. Quem é Alberto Gonzalez? Alberto Gonzalez é um ser inquieto, né? Estudioso, sempre fui estudioso desde criança. Gosto daquilo que é novo, gosto de pesquisar. E sei que sou um ser em evolução. Eu me caracterizo como alguém que despertou para algo e quero permanecer desperto e despertar o próximo. Olha, foi um prazer enorme ter você aqui, Alberto. Também, Márcia. E você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite e até terça que vem. Até lá.